Olá galera, estamos de volta. Hoje eu vou trazer mais um vídeo para vocês, onde eu falo sobre números racionais. Esse vídeo eu iniciei há mais de um ano, ele estava com áudio muito ruim e hoje eu consegui fazer uma engenharia aí, consegui usar os 3 programas e consegui melhorar o áudio dele. No vídeo anterior eu ensinei vocês a baixar o módulo da Universidade para Todos. E tem uma questão bem interessante que fala da lousa. Uma professora dividiu a lousa, caiu na prova do Enem. Vocês procurem lá, tem uma questão que vocês vão resolver com auxílio desse vídeo. Tente fazer sem assistir o vídeo, depois vocês façam com o vídeo para vocês verem como vai ficar fácil, beleza? Então é isso aí, vamos nessa, vamos dar continuidade à nossa aula. Desta vez nós vamos falar sobre números racionais, certo? Números racionais, pessoal, são todos os números que podem ser escritos em forma de fração, ok? Então os inteiros também são racionais, os naturais também são racionais. Por que isso? Porque você pode escrever em forma de fração. Eu posso escrever o 1, por exemplo, em forma de fração da seguinte forma: 2 sobre 2, é isso? Igual a 1. Tá observando? Tá vendo? Vou pegar menos 4. Então, todo número natural também é racional. É inteiro e também é racional. Menos 4 dividido por 2, por exemplo. Ou seja, você tem uma dívida de 4 e vai dividir em duas parcelas de 2. Certo? Então, fico devendo, ó, negativo, devendo 2. Ok? Nós dizemos que todo número natural e todo número inteiro também é racional. Vamos voltar lá para a gente dar continuidade. Os inteiros e também existe a parte decimal, certo? É a parte fracionária. Vamos fazer um de cada vez. Inteiros não negativos ou naturais. Por que, Moisés, inteiros não negativos? Por que não colocar inteiros positivos? Certo? Muita atenção. Porque aqui existe o zero, que ele não é positivo e nem negativo. Então, eu não posso dizer que são os inteiros positivos. Eu digo não negativos. Certo? Se eu disser os inteiros positivos, eu estava afirmando que o zero seria positivo, quando na verdade ele é neutro, ele é positivo e nem negativo. Nós falamos, portanto, não negativos. Certo? Esse conjunto de inteiros não negativos coincide com os inteiros naturais. 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Temos também os inteiros negativos. Olha a diferença básica. Quando nós falamos dos inteiros negativos, nós colocamos o asterisco para excluir o zero, certo? E pegar apenas os negativos, certo? Peguei menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Ok? A forma fracionária, certo? O que é forma fracionária? É em forma de fração. Aqui, por exemplo, nós pegamos um retângulo grande e subdividimos em pequenos quadrados, certo? Dividimos o retângulo grande em 4 partes iguais. Cada parte dessa corresponde a 1/4 da figura, certo? Aqui é 1/4, esse aqui é 1/4, esse aqui é 1/4, esse aqui é 1/4. Se nós pegarmos duas partes dessa, nós dizemos que pegamos 2/4, que corresponde a 1/2. Ok? Tranquilo? Até aí de boa, né? Então, quantos quartos tem um inteiro, Moisés? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Então, um inteiro possui 4/4. Vamos adiantar aqui uma questão básica, que o pessoal tem muita dificuldade: porcentagem. Nas aulas subsequentes, nós vamos falar isso com mais calma. Mas deixa eu adiantar aqui uma questão básica. Suponha que esse retângulo
grande, ele tivesse 100 unidades. Cada quadradinho desse teria quantas unidades? Se eu dividir 100 em 4 partes iguais, cada parte corresponde a 25, não é? 25, 50, 75, 100. Então, cada parte dessa, um quarto, corresponde a 25%, ou seja, 25 um total de 100. Fracionário, nós chamamos de um quarto, e a fração decimal, ou seja, que o denominador é 10 ou uma potência de 10, nós chamamos de porcentagem também, certo? Um quarto, portanto, equivale a 25%. Então, Moisés, se eu quiser calcular 25% de um valor, basta eu dividir por 4? Sim, simplesmente isso, certo? Lá, quando a gente for falar de simplificação, vamos falar mais sobre isso. 10%, você pode, ao invés de calcular 10%, você divide por 10, calcula um décimo. É a mesma relação, certo? Vamos dar continuidade, depois a gente fala com mais detalhe a respeito disso. A fração, nós temos uma ideia de que é parte de um todo. Porém, eu não posso definir fração como sendo parte de um todo, porque nós vamos para alguns critérios específicos. Quando, por exemplo, formos tratar de fração imprópria, onde o numerador é maior que o denominador, certo? 5 quartos, por exemplo, é 5 dividido por 4, que vai dar um pouco mais de 1, alguma coisa. Então, nós temos a ideia que é parte de um todo. Fração de segundos, milésimo de segundo. Então não tem uma definição para fração. Essas são as ideias elementares que nós temos. Então é basicamente isso. Um quarto é o inteiro, dividi em 4 partes, peguei uma parte dessa. Existe também a forma decimal. Forma decimal, temos 2 exemplos. O decimal exato, 0,5, e as dízimas periódicas. Deixa eu apagar isso aqui que não tinha nada a ver com. E as dízimas periódicas. A parte decimal, então, decimal exato, e as dízimas periódicas, quando ocorre um número se repetir várias vezes, 0,33333, se a gente for fazendo essas contas durante o tempo todo, nós não teríamos outro valor diferente. Ou, por exemplo, 0,23, 23, 23, 23, por aí vai. Sempre repete um período. Por isso nós chamamos de dízima periódica. O período é a parte que se repete. Depois a gente pode tratar isso em uma outra aula. E nós temos a fração. Existem 2 partes básicas dela: o numerador e o denominador. O numerador é a parte de cima, certo? E o denominador é a parte de baixo. Na prática, o que significa isso? Significa, por exemplo, quando você divide um inteiro em partes, a quantidade de partes que você escolher, você pega e coloca no numerador. Por exemplo, eu escolhi aqui uma parte, certo? Dividi em 4, escolhi uma parte. Então, esse valor aqui corresponde a 1/4. Se eu pegasse 2 partes, eu teria 2/4. Se eu pegasse 3 partes, eu teria 3/4, certo? Dividi o inteiro em 4 partes e peguei 3 partes dessa, ok? Galera, a questão que eu estava falando é essa questão aqui, ó. Caiu na prova do Enem 2010. Diz o seguinte: uma professora dividiu a lousa da sala de aula em 4 partes iguais. Em seguida, preencheu 75% dela com conceitos e explicações, conforme a figura seguinte. Ok? Então, ela dividiu a lousa em 4 partes e preencheu 75% com conceitos e explicação. Ou seja, 100 dividido por 4, cada parte contém 25%. Portanto, 25% mais 25%, 50%, mais 25% equivale a 75%. Então, a própria questão, ela já te dá uma explicação da relação entre a porcentagem e a fração. Okay? Algum tempo depois, o professor apagou a lousa por completo e, adotando um procedimento semelhante ao anterior, voltou a preenchê-la, mas dessa vez utilizando 40% do espaço dela. Uma representação possível para essa segunda situação é, vamos ver a letra A. A situação representada na letra A
ele pegou e dividiu a louça em 4 partes. Cada parte nós já vimos que corresponde a 25%. Não é a solução correta, porque a questão me diz que ela preencheu 40% da segunda vez. Não é isso? Nós temos que observar qual dessas 5 situações corresponde a 40% da louça. A letra B, ele dividiu em 4 partes, ou seja, cada parte corresponde a 25%. Então, aqui está representando 50% ou metade, não é isso? A letra C, ele já dividiu em 5 partes, ou seja, 100 dividido por 5 dá 20. Portanto, 20% mais 20% dá 40%. Logo, a alternativa correta é a letra C. Vamos ver a letra D e a letra E, mesmo sabendo que a alternativa correta é a letra C. Na letra D, ele dividiu em 5 partes e pegou 3 partes dessa. 20% cada uma parte, não é isso? 100 dividido por 5 dá 20%, mais 20%, 40%, mais 20%, 60%. Na letra E, ele dividiu em 5 partes e pegou 4 partes dessa, ou seja, cada parte corresponde a 20%, 20% mais 20%, 40%, mais 20%, 60%, mais 20%, 80%. Então, é isso aí. Um abraço, vamos aos estudos e até a próxima. Tchau, 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 tchau.